Olá, você que está ligado aqui no nosso podcast Referência. Seja bem-vindo e convido você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro aqui de tudo que acontece nesse canal exclusivo para a indústria da madeira de base florestal. O programa de hoje conta com o apoio da Auge do Brasil, fabricante de peças de reposição para máquinas industriais. No segmento de laminação e compensado, está presente nas maiores empresas do segmento. Quem se preocupa com a manutenção industrial e quer peças que realmente duram e trazem resultados, compra com a Auge do Brasil. Atende a linha completa de rolos, de tração e contrafacas para tornos laminadores e arredondadores de toras. Se você quer eliminar os problemas e ter mais produção, compre peças da Auge do Brasil. E o outro patrocinador do episódio de hoje é a Borros Indústria e Comércio de Borrachas. Desde 1997, voltada ao ramo de revestimento de borracha em cilindros, a Borros atende às necessidades das indústrias de diversos segmentos, trabalhando com uma grande variedade de borrachas com capacidade de produzir revestimentos em cilindros de até 4.500 milímetros de comprimento, 650 milímetros de diâmetro e peso de 2.000 quilos. Sempre em busca de maior qualidade e produtividade nos serviços prestados, a Borros conta com profissionais especializados para melhor atendimento e total satisfação dos clientes. E os convidados de hoje vieram lá da cidade de Bituruna, pai e filha da família Dalgalo. Sejam bem-vindos, Rogério Dalgalo e Vitória Dalgalo. Obrigado, Fábio, pelo convite, a revista Referência. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre a história da nossa empresa. Vamos contar histórias aí da Dalcomad. Rogério Dalgalo, que é natural de Bituruna, diretor-presidente da empresa Dalcomad. E a Vitória Dalgalo, que também é natural de Bituruna, aqui no interior do Paraná, formada em engenharia de produção pela UGV Centro Universitário e atualmente faz MBA em Management, Administração e Negócios. É diretora corporativa da Dalcomad, atuando no marketing e financeiro. A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, vieram hoje mesmo aqui de Bituruna para Curitiba? Sim, Fábio, hoje saímos cedinho de Bituruna, tempo bastante chuvoso, né? Tem que vir com calma, mas tranquilo, chegamos aí a tempo. São 330 quilômetros da capital da nossa cidade lá, Bituruna. E você, Vitória, você disse que está acostumada já, você é nova e dirige esse trajeto aí algumas vezes, já dirigiu esse trajeto? Já estou acostumada, faço bastante aí para vir pro MBA na FAI ali. Então venho quase todo final de semana ali. Agora deu uma pausa, mas vinha todo final de semana. Mas daí você vinha segunda e voltava sexta? Então, ficava em Curitiba ou era bate-volta todo dia? Eu vinha na sexta e voltava no sábado. Era sexta e sábado. Era sexta à noite e sábado até meio-dia. Aí vinha sexta de manhã e voltava sábado depois do almoço. Eu tenho filha também, eu até perguntei pra você, né, Rogério? Eu tenho uma filha, minha filha é mais nova, né? Ainda não tem habilitação. Mas eu acho que o coração do pai fica apertado, né? Deixar a filha vir sozinha aqui pra capital, né? Pra grande cidade. Sempre fica, né, Fábio? Mas assim, a gente tem que fazer um trabalho na casa, a educação dos filhos, tudo. E lá da base, né? Então, essa base a gente também procurei ensinar ela a dirigir bem. Dirige bem mesmo, Vitor? Cuidar da estrada, apesar que a estrada sempre é um perigo, né? Essa estrada aí mas, é da assim, nossa, a gente né? aprende a pegar confiança e tal, e em algum momento tem que ir. Eu me lembro quando eu era novo, não tinha essas oportunidades e tem que ser um pouco metido e tem que ir, né? Então, se você não correr de atrás, não correr um pouco de risco, né? O mundo está aí, né? Então, a gente tem que ter fé em Deus que tudo vai dar certo. E quando você era jovem lá em Bituruna, primeira vez você veio para Curitiba, quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha, acho que uns 27, 28 anos. E veio dirigindo também ou veio de carona? Eu vim dirigindo, mas nós já estava já... 27 já estava uma experiência grande, né? Sim, mas a primeira vez que eu vim para a capital foi entre 26 e 27 anos que eu tinha, então... E a estrada não era, se não é tão boa hoje, imagina... Não. Eu vinha buscar umas peças aqui em Curitiba, vinha tremendo de medo, mas tinha que vir, né? E aí vem a primeira, vem a segunda, depois já se torna rotina e vai embora, e você aprende. Ele falou que você dirige bem.
E ele, dirige bem, Vitória? Dirige bem. É bom piloto. Vamos lá agora começar a contar a história da... Porque a gente vai dividir esse programa em 2 blocos, tá? Primeiro a gente quer escutar a história da Dalcomad, e depois a gente vai, no segundo bloco, saber mais como está a Dalcomad, a produção, toda essa indústria fantástica ali da cidade de Bituruna. A empresa foi fundada em que ano, a Dalcomad? Fábio, nós começamos a Dalcomad, o CNPJ dela tem a fundação em 1997, né? Em 97 a gente fundou o CNPJ porque a gente estava trabalhando com extração de madeira, tá? Então, olhando um pouquinho para trás, a família, o pai trabalhava com extração de madeira, então, e num período da construção da barragem de Foz do Areia, né? Então tinha a água ia subir, né? Então teve todo um alagamento, então teve algumas liberações de madeira e o pai acabou fazendo extração de madeira naquele período. E aquilo, sabe, a gente via os caminhões de tora, chegava na frente da casa, ia para as madeireiras, que Bituruna é uma cidade madeireira, né? Antigamente aí tinha muitas serrarias, chegou a ter quase 20 serrarias serrando lá. Então a gente sempre via aquilo, as toras chamava atenção. Aí passou um período, a família não seguiu no ramo madeireiro, Supermercado. montou o supermercado, então não tinha supermercado na cidade, tinha um mini frigorífico na cidade e tal, e aí por diante. Só que aí a família cresceu. E aí veio já os filhos do meu pai e os filhos do meu tio. Porque a sociedade de era extração era teu pai com o teu tio. Com o meu tio. Então, tinha mais uns primos juntos, Sim. né? De um outro tio falecido. Então, essa acabou faltando trabalho, né? Sim. O que vamos fazer? Temos gente de sobra aqui e tal. Vamos tirar madeira. Na época, tinha algumas invasões de assentamentos lá na região e tinha muita madeira, muita embuia ainda acontecendo. Então, assim, vamos voltar, vamos fazer a madeira, porque nós estamos na cidade de madeireiro, vamos trabalhar com madeira. É um dos ramos que a gente poderia tomar, né? E aí acabou acontecendo. Então, dali nós montamos uma serraria. Foi separado da sociedade, né? Foi montada uma serraria e tal. E 2 anos após que foi montada a serraria, foi feita uma separação da sociedade, tirado um primo que estava na sociedade. Já não deu mais certo. E aí nós ficamos com essa serraria. Aí começamos a montar a serraria, aí montamos uma laminadora, né, com os primos. Também passou mais 2 ou 3 anos e mais 2 anos e também não deu certo. Então acabou a família se separando e aí tinha 2 escolhas, tinha 2 empresas. Uma ou se ia para o ramo de supermercado ou se ia para cá. Então aí o pai com muita preocupação, como é que nós vamos separar agora? Eu falei, pai, vamos separar 2 empresas, né? E cada uma toca a sua. E aí demos o direito da escolha para meus primos e meus tios, e aí que eles fizeram a escolha, né, de ficar com o supermercado, nós ficamos com a madeireira, né? Aí, com muita dificuldade e tudo, nós fomos tocando a madeireira, né? Porque é curioso isso, porque toda vez que eu converso com industriais da madeira, a história vem lá atrás, né? Do bisavô, vem do avô, e a Dalcomad é uma empresa, vamos dizer, jovem, né? Pela história, né, que a gente tem aqui das indústrias da madeira, que são empresas com 70, 50 anos, 80 anos, né? Vocês são jovens. Então, a influência da madeira de vocês foi, claro, a cidade. A cidade, desde aquela época, já respirava a madeira. Sim, Bituruna tinha a Madesat, a Madem, na época, que era do Rio Grande do Sul, né, que fazia embalagem para bobina, que o pai tirava madeira. O Geyer, né, a Madebil, são empresas que estão aí com 70, 80 anos. Exatamente, então, a própria Bernec, por exemplo, que vinha, que era Pormade, depois acabou virando Bernardon Pormade, né, na época comprou lá, nasceu lá em a Bernec nasceu lá em Bituruna, lá tinha uma estrutura lá em Bituruna. A Bernec então é natural de Bituruna também. Assim, a princípio, uma das primeiras indústrias deles, eles tinham indústria lá em Bituruna. A primeira laminadora lá era lá em Bituruna. Lá até o seu Gilson foi um dia nos visitar lá, nós fizemos um evento lá. Então, com toda essa estrutura de madeira, toda essa vivência no meio de madeira, não tinha como a gente não correr um pouquinho
para esse lado e buscar o ramo Mas você trabalhou então, dirigiu supermercados, dirigiu transportadora, é isso que vocês tinham? nós tínhamos fazenda. Na verdade, assim, meio que mais fácil pedir o que eu não fiz ainda, né? Com 12 anos de idade, a gente já vinha, o pai, nós tinha cultura, plantava fumo, né? Então, 12 anos de idade, nós plantava fumo, o pai puxava, tinha transporte, puxava fumo para Souza Cruz, e depois a gente foi indo para pecuária, né? Que tinha umas áreas de terra aonde subiu a usina, a barragem, né? E aí ali ficou poucas áreas de terra, porque foi indenizado, o valor da indenização era pouco. E aí o pai foi trabalhando isso daí. A gente teve que começar desde novo, porque quando subiu em 79, 80 que subiu a barragem, né? Que foi enchida a barragem, alagou quase todas as terras que o pai tinha. Entendi. E aí o pai trabalhando muito com isso, foi comprando outras áreas de novo. E aí nós, desde muito jovem, trabalhando, né? Então, trabalhei com fumo, depois nós trabalhava na agricultura também, depois veio o supermercado, daí vinha açougue, trabalhamos de açougueiro também. Cachaça. Aí Cachaça? tinha Conta, fábrica... Vitória, o que é que eles tinham lá? O que é? Alambique? Era... Alambique. Alambique, né? É isso que fala, né? Ah, é? E era boa aquela cachaça purinha? Até hoje a gente faz uma cachaça purinha, hoje a gente não faz mais, mas tem um tio que tem, lá em Bituruna, tem alguns alambiques, né? Que produzem cachaça hoje. E eu faço uma versão a cada 2 anos, eu faço uma barrica de 200 litros de cachaça. Agora caiu uma, porque eu já conversei, eu visitei vocês alguns anos atrás, e eu tava tentando lembrar essa história, eu acho que é você que tem essa história. Agora você falando de cachaça. Foi a tua família que recebeu uma visita do presidente Figueiredo? Foi você que contou essa história para mim, viu? Sabia? Eu tava tentando lembrar, Rogério, que eu falei, ó, teve o presidente Figueiredo, que lá da década, né, foi o último presidente militar do Brasil. Foi em 83. Em 83. Conta essa história rapidinho, só para... Em 83 teve aquelas enchentes, grandes enchentes na nossa região lá, União da Vitória, alagou tudo, né? Então, depois das enchentes, né, porque a usina de Foz do Areia foi construída pelo militar. Sim. Foi uma das primeiras hidrelétricas do Brasil a ser construída. E ela foi construída num tempo recorde, ela começou em 75, terminou em 80. Aí o presidente não tinha vindo ainda conhecido ela. Na época, eu não sei porquê, o presidente Figueiredo acabou não vindo visitar ela. E em 83 teve as enchentes muito fortes no Paraná e toda a região ali. E ele veio visitar essa região e foi visitar essa hidrelétrica. E aí, um domingo de manhã, encosta um carro lá na frente, sai os segurança de dentro. Com as bandeirinhas, aquele carro com as bandeirinhas do Brasil. Carrão preto, quem vai e quem não vai atender, né? Então, naquela época, vai você que é mais novinho e tal, então vai lá o Rogério, mais cheio de vergonha. Fui lá, quando eu saí para fora, eu vi que assistia a televisão ainda preto e branco, mas a gente conhecia, né? O presidente Figueiredo. Aí ele foi muito simpático e tal, ele falou que tinha vindo um bagaço de cana na beira da estrada e ele queria fazer porque ele, na fazenda dele, lá no sítio dele, ele mesmo fabrica cachaça, ele queria saber como é que era a fabricação, como é que era armazenado a cachaça e ele estava curioso em ver se tinha uma cachaça curada numa pipa de pinho araucária. Tá? E, por um acaso, a gente usava as pipas de grápia, né, nessa grabiúva, essa coisa, e tinha pipas de pinho araucária também, né, que a cachaça fica branquinha. E aí foi lá, visitou, andou pro meio das pipas, no negócio, queria saber como é que era a fermentação, como é que era alambicado, como é que não era. E ele falou assim: parabéns, vocês têm uma ótima cachaça e tal. Foi experimentando de todas as pipas. E ele levou 3 garrafão dessa cachaça de pinho de araucária nessa pipa. Levou um garrafão que era curtido em umas pipas que eram de vinho, né? Então lavava-se as pipas e colocava cachaça para depois voltar para os produtores de vinho. Então ela ficava rosadinha e a pipa de grápia que ficava uma cachaça amarelinha. Então eu vendi cachaça para eles compraram, não entrou como taxa, não entrou como imposto, taxa. Não, ele fez questão legal. De pagar, levou, agradeceu pelo atendimento. Tirou foto, homem?
Na época não tinha, Não tinha nenhuma. nós não tinha nem máquina fotográfica na época, 83, nada, Que registro que passou. ficou sem registrar, ficou na Que, memória olha que mesmo. legal, eu sabia dessa história, um dia fui contar para alguém, não lembrava da onde que era. Lá em Foi Bituruna, você sim. que me contou essa história uma Foi vez. uma história bonita Que aí, bom, que graças a ótimo, que eu Deus. fico feliz que a gente teve a oportunidade de estar contando aqui no nosso podcast. Então você teve escolha, você teve supermercado, podia ser uma fábrica de alambique de cachaça. Mas você, Vitória, você teve escolha? Ou era madeireira ou era madeireira? Não, eu comecei, na verdade, eu vim para Curitiba, fiquei 1 ano e meio em Curitiba, né? Eu vim para cá fazer cursinho, na época do terceirão ainda. Aí terminei o terceirão, comecei a faculdade. Antes de começar, eu estava meio indecisa o que eu queria, enfim. E aí comecei primeiro na Positivo, comecei fazendo engenharia mecânica. Mas aí chegou na metade do ano ali, eu acabei ficando... todos os meus amigos que eu tinha aqui, minhas amigas queriam medicina, enfim, passaram fora. E eu acabei ficando meio sozinha, né? Então aí sozinha eu comecei engenharia mecânica, que eu achei que era algo que eu gostava, e aí Viu que não era? não era bem aquilo. Eu falei, eu quero voltar. Aí voltei pra lá, fiz mais 1 ano de mecânica e comecei a trabalhar um pouco na fábrica. Aí terminou o primeiro ano, eu falei, não, mas acho que não é isso que eu quero, não é engenharia mecânica. Começaram a falar de parafuso, de motor e tal. Eu falei, não é isso. E aí eu tava ainda meio em dúvida, e aí descobri engenharia de produção. E aí lá eu já estava envolvida na fábrica nesse meio tempo, e já é uma coisa que eu, né, vivi, cresci lá dentro da fábrica, e aí eu falei, não, eu vou começar a fazer engenharia de produção, e aí gostei, e, e E foi desde pra pequena frente. você respirava lá a madeira, lá a Já, madeira serrada? Porque né, você se criou também, né? Quem vive esse cheiro de madeira serrada nunca mais esquece, né? eu desde de pequena, quando, né, o pai estava trabalhando lá, a minha mãe às vezes, minha mãe é professora, ia dar aula de manhã, eu ficava com a minha avó, com meu avô. À tarde ela voltava, ia fazer faxina em casa e me deixava com meu avô. E aí ele me carregava, ele era gordo, tinha uma barrigona, me levava na barriga e eu ia lá junto com ele, ia no torno, ia na máquina de ripinha que eu falava, a gente tinha lá de colocar. Máquina de sarrafo que nós tínhamos. É, E nessa época também, que a gente fez a separação, depois a gente começou os compensados, então tinha muito aquela questão de impostos, né? Microempresa tal, né? Então, aí Sim, estava estourando sim. o limite de uma empresa, tá? Criamos o primeiras chapas de compensado foi vendida com um CNPJ no nome de Compensados Vitória. Ah, Que já. é, nasceu bem na Foi bem época na que ela... época da. foi em 2001, né? Eu nasci em 2001. Já é a primeira neta, tudo. E aí, nesse meio tempo, também eu tenho lembrança do meu avô sair com a garrafinha de chimarrão e a gente ficava tomando chimarrão no meio da Ainda fábrica bem que não era lá. garrafinha de cachaça, viu? Era de chimarrão. A de cachaça ele escondia no... Mas ele tomava também. A de Mas é cachaça muito ele bom, né? escondia. Que Mas, legal. Então você se criou. E essas lembranças que você tem lá sim. Mas daí não teve jeito, teve que seguir a carreira, né? Sim, a ideia eu falei para ela assim, vai estudar e vai pro mundo. Eu falei para ela, filho, foi feito pro mundo, quero que você vá para frente. Você não queria Mas aí Mas aí ela influenciá-la. veio até aqui, Curitiba, falou, Curitiba aqui, voltou para Bituruna. Então, voltou, então você vai trabalhar na fábrica, na empresa, né? Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai ganhar o teu salário, você vai pagar o teu estudo e você vai colocar, e continua até hoje, né? Ela é funcionária da Dalcomader, como tem que ser, né? Até para funcionar uma Sim. sociedade, e tá pagando os estudos dela, tá trabalhando, e aí veio na sequência. Então ela acabou ficando lá dentro, acabou gostando, e graças a Deus tá encaminhando aí por uma sucessão, né? Que são os grandes desafios das empresas, né? Essa conseguir sucessão. fazer uma sucessão. Não é fácil, né? Mas acho que tá bem encaminhado, assim, com toda a dificuldade, mas tá bem encaminhado aí. Umas brigas de vez em quando com o pai, mas é de fato, isso acontece. Filha única? Só eu. Daí é mais fácil para escolher também, né? Mas para mim é difícil, eu brinco com ele que hoje eu queria ter um irmão, para dividir um pouco o fardo, porque senão fica só em mim. Não tem nem como falar, não, pai, passa para ele. Isso que eu ia perguntar, porque eu também, uma vez, um ano passado aqui, eu trouxe pai e filho, que foi a família
Scheffer de Ponta Grossa, o Álvaro Scheffer, né? O Álvaro Uhum. Filho. E eu sempre gosto de entender porque a empresa familiar, muita gente vê de fora com uma visão romântica, né? Ah, que legal, família unida, né? Todo mundo trabalhando junto, né? Voltão lá, né? Construindo junto. Tem essa visão romântica da família. Mas ninguém sabe os conflitos que isso dá, a dificuldade, porque você mistura filha, pai, funcionária, chefe. Como que vocês lidam com isso? Consegue separar? Final de semana a Dalcomad vai junto para casa de vocês, no almoço de família, ou fica lá? Como que funciona? Assim, eu separei duas sociedades, né? Então, primeiro com meu primo lá atrás, Que é familiar, é familiar, mas tinha mas um com o pouco mais primo, distante, é. e eu estava no meio do negócio, as partes de papel e tal, minha mãe cuidava da parte do caixa financeiro do supermercado. Então, ali eu tive uma experiência. Aí, depois, nós em 99, 2000, nós separamos a empresa ali, que é a Dalcomad, que era a Dalcomad e o supermercado. E ali eu teve uma outra experiência, ele já foi mais pesado um pouco. E o que levou nós, na época, a separar é que tinha madeireira e tal, e começou eu tinha um primo que já era casado, e eu era solteiro, mais outro primo que era solteiro, e esse primo quis colocar a mulher a trabalhar na empresa também. Tá? Com minha experiência e tal, porque a minha mãe já trabalhava no caixa do supermercado, junto com meu tio e tal. Tá, vai lá. E aí começou o problema, tá? E aí já gerou briga, porque cunhada, com isso, com aquilo, não sabia o que fazer, colocava, apoiava a mãe, então gerou uma briga. E aí, naquela época, eu falei assim, nós vamos separar, e já falei pro meu pai e pro meu irmão, eu tinha um outro irmão mais novo, que tem 15 anos de diferença de mim, e eu falei assim, olha, então, vamos começar a empresa, mas as mulheres não vão trabalhar na empresa. Um pouco burocrático assim, mas eu tomei uma decisão naquela época, A regra radical uma para. regra radical, sim, as mulheres não vão, porque As meus dois mulheres, irmãos, as esposas. as esposas não vão trabalhar, porque eu era casado daí, e os meus irmãos eram solteiros. E aí eu já passei por aquilo. Então, a minha esposa não foi trabalhar, tá? O outro irmão casou, não foi trabalhar, o outro casou também agora, faz uns 3 ou 4 anos, também não foi trabalhar. Aí nós estamos com o desafio agora dos filhos. E aí, quando eu fui colocar a minha filha lá dentro, eu já reuni meus irmãos e falei assim, ó, nós temos uma sociedade, a minha filha está entrando aqui Que é dentro. Dalcomad só para. São três. São três irmãos, três sócios. Vocês são Isso, três três irmãos. partes iguais, Entendi. a Dalcomad. Daí, Só para agora, lembrar quem é? Rogério, Ademir e Renato. o Ademir e Renato. Então, um Ademir e abraço aí, Renato. Ademir e Renato, que estão assistindo aí a gente. Então, assim, é uma história bem Entendi. interessante de sucessão, de como trabalhar, como fazer. Então, com essa experiência, eu acabei fazendo isso. Então, quando a Vitória começou a trabalhar, eu falei assim, você tem que entrar como funcionário. Você vai ganhar teu salário, vai colocar... Sim. Claro, não deixa de ser a filha do dono, tal, isso aqui. Então, a gente foi encaminhando isso. Agora, nesse ano, você vê que já tem uma sobrinha minha, tá? Vai começar a fazer faculdade e tal. E então, venha trabalhar aqui, vai começar a trabalhar. Se você vai estar aqui dentro, não vai estar. Então, já começou também. Aí agora começa um desafio, porque não tinha as mulheres, os irmãos se acertam. Agora já tem um desafio, que eu tenho a minha filha e uma sobrinha. Então, eu tenho que tratar isso muito certo, muito regradinho, muito colocado. Então, eu tenho procurado a cuidar disso, fazer isso, e infelizmente, é os números que mandam lá dentro, não é o ego, não é nada, vai ter que ser tratado assim, né? E aí eu levo muito claro com meus irmãos, né? Os assuntos, as certezas, porque vai ter o fuxico, vai ter isso, aquilo, você sabe, toda família Sim. tem, ou pode ter uma dorzinha de cotovelo para lá para cá, mas espero que a gente consiga passar isso, consiga fazer a sucessão, não sei se a outra menina vai ficar, ou se a Vitória vai ficar, ou, enfim, vida que segue, né? Mas a gente eu tenho procurado trabalhar muito profissionalmente isso, e eu acho que faz parte um pouco do sucesso, né? Então, e a preocupação de muitas empresas de colocar a sucessão, como é que vai ficar.
Então tem que ter esse cuidado. E eu estou tendo esse cuidado desde perto porque eu sofri lá atrás, né? Então, um pouquinho do Então, formato de estar o fazendo, teu né? outro irmão casou agora, recente. Casou Não tem agora, filhos O ainda, né? mais novo. tem uma menina pequenininha, Muito né? pequeno. Então, Isso. na verdade, tá você, a sua prima, Isso, que está com 18 anos agora, e essa terceira prima, que é muito Tem pequena. mais um no meio, que está que com é 8 anos. Aqui irmão tá dessa minha longe prima, ainda, mas né? ainda tá ainda longe. tá Então, longe, o desafio vai ser. Porque enquanto vocês três são os líderes, né? Tá embaixo do guarda-chuva de vocês conseguem controlar, né? Momento que vocês vão saindo da empresa e vocês vão entrando, esse é o grande desafio dessa sucessão, né? E aí, nesse desafio da sucessão um pouco, Fábio, também eu comecei um outro trabalho que foi a gente, os meus dois irmãos, a gente pegou algumas coisas particulares que tem da área de terra, tal, algumas coisas, né? Até porque o Ademir não gosta de fábrica de gente, ele gosta de estar lá na fazenda, mexer um pouco de lavoura, tal, fazenda, gado, né? O outro irmão se formou em engenharia de produção também, Engenharia da Madeira. engenharia da madeira, que tinha na época lá, mas, assim, tá lá dentro da fábrica, nós cuida mais da parte florestal, tal, a gente tem alguns reflorestamentos, extração de matéria-prima, tal, um pouco da parte de mecânica, a parte de manutenção industrial da fábrica, né, que é o Renato, e, assim, eu procurei separar um pouco isso daqui, então a gente, graças a Deus, já conseguiu colocar um pouco para cada um também ter um negócio próprio dele que não seja da sociedade. Tá? Então, cada um tem claro, acaba vinculando alguma coisa junto, né? Mas cada um já tem a sua área de terra, o seu negócio próprio lá fora, e a da Alcomade é que é a sociedade que tem que prestar conta e tem que fazer tudo certinho para os sócios, né? Então, realmente, como uma empresa, né? Sim. Que tem que ter os números, tem que ter o lucro ou o prejuízo e assim por diante. Tem para cima e para baixo do mercado. Então, a gente veio estruturando muito bem isso e eu tenho procurado passar para a Vitória, principalmente, que já está há mais tempo lá e já está colocando essa forma de nós fazer para não ter essas brigas familiares, né? E eu acho destrói legal tudo. que a Vitória, você também está se capacitando, né? Você está procurando curso, vi que você faz até terapia, né? Para Sim. poder trabalhar nesse ambiente, né, de indústria familiar. Você está se preparando para isso? Até eu ia comentar, né, que você falou das brigas, ali já teve mais. Antes a gente, inclusive, morava, nossa casa era do lado da fábrica, então Nossa. esse aqui não desligava. Nossa, Então, agora a gente mudou, tá um pouquinho mais longe, então quando sai acaba desligando um pouquinho mais. Mas você falou da questão da terapia, também comecei a fazer terapia, porque a gente tem que se conhecer também, começar a Exatamente, eu entender. achei muito legal isso quando você. Então eu faço também aí a cada 15 dias, é uma coisa que tem me ajudado bastante, né? Porque eu pegava muita coisa dele ser explosivo e eu pegava para mim também. Então eu comecei a trabalhar isso, né? Para mais essa parte da inteligência emocional, que não adianta só a gente ter a capacidade de conhecimento, mas não saber lidar com as pessoas, né? Então, isso é uma E essa coisa bem inteligência legal. emocional e é muito linear quando é família, principalmente, né? A mágoa de um chefe falar para você alguma coisa que você não gosta é um peso. Agora, o pai falar outra, né? É o pai chefe, né? Daí, se você não tiver essa Exatamente. inteligência emocional, parabéns mesmo, porque Aí tem que procurar essa ajuda mesmo. teve o final do ano passado, né? 2000, Final do ano passado final agora. do ano de 24. Sim. Então chegamos assim, né? Tava numa tensão bastante grande e tal. E eu tinha colocado ela, joguei ela dentro do comercial na metade do ano, né? Toca aí o comercial e tal. Só que aí eu Vamos se não ajudar. fiquei só com comercial. Eu peguei comercial, eu peguei qualidade, eu comecei a pegar um monte de coisa ao mesmo tempo. Sobrecarregar. E foi Sobrecarregou. sobrecarregando e estourou. E aí, final do ano, ela surtou, deu uma estourada lá com os funcionários dentro de. Para lá, não é assim e tal. Daí ela brigou comigo, me xingou. Falei, então é o seguinte, vai para casa, fica 30 dias na casa. Aí ficou 30 dias na casa, brigando, chorando, que ela tinha razão. Falei, beleza, você tem razão, mas também não tem razão. Aí foi, em janeiro voltamos, sentemos, conversamos, tá, como é que nós vamos fazer? Então foi foi um desalinhamento grande, que levou ela também a cuidar, fez eu olhar também que, por exemplo, assim, você vai brigar, porque daí tem a briga de filho, você tem Sim, né? Quem é pai a sabe. intimidade, né?
E aí começa um a erguer a voz com o outro. Então, eu também, naquele momento que ela foi fazer terapia, eu olhei e falei assim, tá, eu fazia isso com meu pai, né? E o meu reflexo. pai, sabiamente, ficava quieto. Meu pai era um cara muito tranquilo, tinha pouco estudo, mas um cara que fazia conta de cabeça muito rápido, sempre colocava, calma, não briguem. E aí eu falei assim, tá, eu tô pedindo para ela ficar quieta, né? Ela não vai ficar quieta. Então, por que que eu, que já sei fazer isso, não vou fazer? Então, hoje, quando esquenta o sangue, Rogério, tenho Você é o pai, procurado. você não pode. Eu Exatamente. entendo assim. Então, e isso é muito difícil de fazer isso acontecer. Geralmente não se faz. Quem está mais forte, o pai, quer colocando. Então, Autoridade, né? e a melhor forma de você mostrar isso para o filho é você recuar, saber que você já passou por isso, você entender isso, esperar o sangue amornar, esfriar, e aí você volta com a conversa naturalmente. Então, foi uma experiência ruim de final de ano. Eu sempre digo que foi um dos piores finais de ano que eu passei, porque isso aqui estava no quarto, É. chorando, brigando, não tinha Não, e para o quem é que pai, servisse. dói muito, né? E aí eu fui esperando, colocou. Hoje a gente está, graças a Deus, muito tranquilo, a gente não leva o trabalho para casa. Quando Leva leva às vezes, alguma mas coisinha É. mais pequena, tranquilo. mas aí a Mas, gente já ó, procura fazer. serve como aprendizado também, porque Isso. se fosse qualquer outro chefe, não estaria mais trabalhando na empresa. É. O pai deu 30 dias para você pensar, esfriar a cabeça. No mundo, eu sempre falo, o mundo corporativo, ele devora. Ele devora as pessoas, né? Ele não dá Sim. chance. Não dá chance. Então, Mas, assim, quando a gente estoura, por isso que a inteligência emocional é importante, porque quando a gente estoura num ambiente corporativo onde não tem ligação familiar, mas né? tinha muito uma questão que aconteceu também, que acho que foi favorável a isso, que foi que levou às brigas, que é que a gente tinha pegado o comercial, beleza, você vai tocar o comercial, então ok, tô tocando o comercial. Mas aí, nesse meio tempo, saiu o rapaz que cuidava da nossa qualidade e não tinha quem. Vai a Vitória, que já tá formando na área, e aí começou tudo jogar na Vitória. A Vitória aguenta o tirão. Mas no final Mas é não tudo era bem aprendizado. assim, não estava bem estruturado, né? Eu também fui adolescente, né? Você foi, a gente sabe como que é. Você já passou pela adolescência também, já tá na fase adulta, mas essa nova fase adulta ainda, a gente ainda traz muita coisa da adolescência que a gente, né, sabe mais, a gente tá, né? E eu, como empresário, eu aprendi muito a engolir sapo, né? Porque você sabe, né, Rogério, quantas coisas que a gente tem que saber que tá certo, mas o mundo corporativo pede para eu falo assim, vem o sapo de perna aberta, né? É. Nem ele fecha a perna. Eu posso dizer assim que nessa parte de sapo sempre fui muito ruim, né? Italiano Ih, sangue e quente. com sangue com alemão também, né? Teimoso, né? Então, Teimoso é quem teima. quem teima com alemão, né? Mas assim, eu sempre fui muito explosivo, tá? A Sim. forma de eu colocar, eu sempre já saía fazendo, colocando, e eu sempre fui muito metido a fazer as coisas. Então, eu me lembro no início da fábrica lá, a caldeira precisava soldar, e eu pegava e ia soldar. Nós ia Sim. passar o final de semana montando. Vamos mudar essa máquina aqui para lá. Passava o final de semana, era uma alegria. Passava o final de semana mudando a fábrica. Então, acho que foi muito de fazer. Só que chega um ponto que a fábrica vai crescendo, que vai vindo, que você vê que você tem que ter outras pessoas. Então, assim, e aí eu tive uma experiência em 2020. O Rodrigo Rossoni veio me procurar para ser vice-prefeito junto com ele na cidade. Eu fui, graças a Deus, a gente conseguiu ganhar, fizemos um bom trabalho na cidade, mas aí veio essa experiência da vida pública, né? Sendo vice-prefeito e tal, eu sempre muito metódico para fazer as coisas corretas e tive que dar bastante atenção a isso. E aí eu tive uma grande experiência junto com o Rodrigo, com o Valdir, que o Rodrigo, a primeira coisa, falou assim: Rogério, política é uma arte de engolir sapo, ó. Então tem que engolir sapo. E aí eu não era de engolir sapo. Então foi indo, mas eu tinha que ficar lá engolindo sapo, né? Teve um período lá que como a gente se identifica mais com as máquinas, né? A gente foi para a parte do parque de máquinas, né? E precisava reformar a máquina, comprar a máquina, fazer. O Rodrigo falou assim: calma, Rogério, um pouquinho, você tem que sair um pouquinho lá de perto, lá, porque o pessoal quer matar você lá, né? O serviço público é um pouco diferente. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho, a gente saiu com
com 87% no final do mandato de aprovação, mas aí eu fiz uma escolha, eu tive que voltar para a fábrica, né, porque até pela questão da sucessão da Vitória estava bastante sobrecarregado para ela ali em final de 2024, né, então ficou carregado e essa carga que veio foi que ajudou a estourar também. E aí eu vi, não, tá indo para esse lado, então eu vou sair. Aí entrou um outro rapaz de vice, Rodrigo se elegeu de novo, mas foi uma experiência muito boa e uma experiência que acho que fez eu melhorar muito como pessoa, né? Para a gente conseguir tocar os negócios para frente. Então, não sei, quem sabe ali na frente é outra oportunidade, talvez, mas nesse momento a gente está muito focado na empresa, na E fábrica. bom se os problemas só fosse o pai, o chefe, ou, né? Porque hoje, quantos funcionários são? Hoje nós estamos com 340 funcionários. São 340 famílias que vocês são responsáveis, né? Nós sempre... Isso. Vocês devem ter clientes, né? Que deve ser mais uma grande quantidade. Fornecedores, mais uma grande quantidade. Então, você trabalha com o universo aí de quantas pessoas, né? Você vai abrindo para todas as representadas, né? Jesus, clientes e tal, que você vai fazendo. Então, quando você pega todo aí você pega a fazenda, você pega quem está na fazenda, quem está na extração de tora, frete, por exemplo, tem 2 empresas que puxam madeira de nós lá, então tem 2 empresas transportadoras, 3 na verdade, então assim, é um mundo cresce bem mais maior que só as 340 pessoas que estão lá, é um compromisso muito grande que a gente tem. E é bastante gente, e a gente está fazendo um trabalho também na parte de cultura da empresa, né? A gente fez esse ano agora, faz uns 2 meses, a gente fez um evento de cultura, paramos um dia inteiro a fábrica, 340 pessoas envolvidas, todo mundo, né? Trouxemos o pessoal de São Paulo, a gente entrou para um programa lá que tem vários cursos, então várias pessoas foram fazer imersões em São Paulo, teve online, e a gente está investindo muito nisso também para capacitar as pessoas que estão lá com a gente também, né? Que eu acho que é uma coisa que poucas empresas do ramo de madeira fazem com tanta rotina, né? De trazer cursos, coisas diferentes, ou mandar o pessoal lá, né? E é uma coisa que a gente está fazendo bastante também, investindo em pessoas. Exatamente, né? Essa é a diferença, né? De você conseguir fazer uma sucessão, você traz pessoas, por exemplo, de uma outra geração, uma outra ideia, né? Claro, vem ensinamento de trás, mas vai olhando o formato de trabalhar com as pessoas de uma forma diferente, né? Então, isso que a Vitória tem feito muito bem lá, que é importante fazer lembrar, esse alinhamento aí, né, com pessoas, né? É importante lembrar, é sucessão, não substituição, né? Então, assim, você não vai substituir teu pai, você vai estar no processo de aproveitar todo o conhecimento, né, que o Rogério tem e trazer isso que é legal que você falou agora, porque a geração nova também traz essa nova energia, esses novos horizontes para a empresa, né, para a empresa também estar sempre não ficar para trás no tempo, né? Porque quantas indústrias a gente conhece que não teve essa sucessão, você conhece as empresas pararam no tempo, né? Hoje a gente está estruturando muito processos também, né? Porque era muito dependente de pessoas, né? Uma das coisas que a gente viu bastante é estruturar processos, né? Que a independência da pessoa continue sempre tocando e funcionando ali, que tem as regras, as políticas bem claras, né? Então é algo que a gente também está estruturando muito lá dentro da empresa hoje. Você não pode ficar refém de pessoas, né? A empresa tem que ter os processos, porque pessoas entram e saem. Entra e sai toda hora, né? Você tem que ensinar, treinar pessoas e você não treina para você, né? Da mesma forma que você não cria filho para você cria filho para o mundo. Né? Então, as pessoas que você vai ensinar na empresa, você cria para o mercado, né? Se elas ficarem lá dentro é porque é bom, porque você criou e está um ambiente bom. E tem pessoas que têm outros objetivos e crescem. Então, tem que crescer, tem que fazer dessa forma. Legal, gente. Poxa, um papo bom desse primeiro bloco aí, de entender pai e filha, né? Nesse trabalho de empresa, que eu sei que os desafios são grandes. No segundo bloco, a gente vai conversar agora, depois, sobre a Dalcomad, entrar mais nesses processos, como que a empresa se construiu e como vai se construir. E, terminando esse primeiro bloco, agradeço novamente a Auge do Brasil, fabricante de peças de reposição para máquinas industriais no segmento de laminação e compensado, está presente nas maiores empresas do segmento industrial madeireiro. E também a Borrose, Indústria e Comércio de Borrachas,
que é voltada ao ramo de revestimento de borracha em cilindros. A Borrosa atende às necessidades das indústrias de diversos segmentos, principalmente o segmento da indústria da madeira, indústria de compensados. Daqui a pouco, pessoal, a gente volta. Estamos de volta aqui com esse bate-papo bem gostoso com a família Dalgalo, da empresa Dalcomad, com Rogério Dalgalo, Vitória Dalgalo. Esse episódio que conta com o apoio da Auge do Brasil, fabricante de peças de reposição para máquinas industriais, no segmento de laminação e compensado, está presente nas maiores empresas do segmento. E também o apoio da Borrosa Indústria e Comércio de Borrachas, que desde 97, voltado ao ramo de revestimento de borracha em cilindros, a Borrosa atende à necessidade das indústrias de diversos segmentos, principalmente da indústria madeireira e de compensado. Voltando aqui ao nosso bate-papo, falando no primeiro bloco aí dessa sucessão, né, trabalho de pai e filha na mesma empresa familiar. Mas vamos voltar então agora. Em 98, vocês fundaram a Serraria. Quando que surgiu a Dalcomad? A Dalcomad, na verdade, o nome Dalcomad... Já foi em 98 mesmo? Já foi no 97 e 98, na criação do CNPJ. Ah, tá. Que significa? Dalgalo Comércio de Madeiras Limitada. Na verdade, Dalcomad é o nome fantasia. Hoje, a empresa é Dalgalo Comércio de Portas e Compensados. Tá, aí que eu quero chegar. Então, portas. Dalgalo Portas e Compensados. Portas e Compensados, isso. Viu como? Ajuda? Em 2008... Uma viagem tua para a Itália diz que mudou um pouco a visão da empresa? Como que funcionou isso? Fábio, assim, a gente vinha em Serraria, tá? E depois de Serraria teve a separação da sociedade com meus primos lá e o meu tio. E aí a gente começou a fábrica de compensado. Então a gente tinha laminadora. 2001 começou a fábrica de compensado, né? Então teve a Compensados Vitória, né? Então, tinha 2 CNPJs, um que era laminadora, né, e fábrica de sarrafiado, tapete sarrafiado, e depois começou o compensado. Depois, ali na frente, uniu as duas, até porque já ficou um CNPJ mais forte, então acabou não tendo as duas, começou a dar muita complicação de 2 nomes, né. Então, aí ficou a Dalcomad, chamando sempre por Dalcomad, né, mas é Dalgalo Portos e Compensados, né, e antes era Dalgalo Comércio de Madeiras. Então, na época, por causa de comércio e tal, então foi fundado esse nome aí. Que é o nome comercial, né? A marca, né? A marca da Dalcomad, né? E aí a gente começou a trabalhar com compensado, primeiro vendia lâmina, depois uma parte de lâmina, parte de compensado, madeira serrada, por exemplo, tinha as estufas, né? Serrava madeira na serraria ainda, estufava, mandava para Palmas, para Guararapes, né? Então, na época, ela comprava madeira serrada lá. Então, todo dia de manhã eu pegava o caminhão, ia até Palmas, descarregava a carga, pegava um cheque da mão do João Carlos da Guararapes, da carga anterior e voltava, carregava, serrava, trabalhava na serraria, serrava e sucessivamente. Depois nós paramos com a serraria, ficou só o laminador e compensado, tá? E aí, ali em 2008, veio a oportunidade junto com o pessoal da ASCM, que era a Tecmatic, né? Fazer uma viagem para a Itália para visitar... Como é aquela feira Chilespo? Acho que é, né? Em Milão, né? Isso, a feira em Milão.
E aí a gente teve essa oportunidade de ir para lá. Então, vamos junto. Eles fizeram um grupo de convidados, de empresários, né? E eles pagaram as estadias lá, onde nós íamos visitar as fábricas deles, né? Uma feira de negócios, né? Sim. E a gente pagou a passagem, graças a Deus a gente conseguiu ir. E aí lá eu visitei uma fábrica de porta, né? Que eu achei interessante, né? Então, assim, em 2008, bem na crise lá dos Estados Unidos, né? Mas nós, assim, tava tranquilo, a empresa funcionando bem e tal. E eu fui para lá e vi essa empresa de portas. Então, assim, a fábrica recebia as chapas de MDF, de madeira, né? Seccionava, passava pela moldureira, revestia e as portas e saía lá na frente a porta montada totalmente revestida, né? Ou em madeira ou em PET, papel melamínico. Na época era muita novidade aqui. Aqui nós tínhamos batente de madeira, estava começando as portas com revestimento em madeira faqueada nesse formato. E assim, mas muito ainda com madeira natural, lixamento, poeira, tudo esse negócio. E eu vi aquela fábrica extremamente limpinha, assim, me chamou a atenção. Aí voltei para cá, estava na crise, precisava fazer alguma coisa, a crise dos Estados Unidos, mas nós no mercado interno tava tranquilo, acabou não atingindo muito nós começamos a fábrica de porta. Aí que foi, bem no berço do design, né? Da Itália lá. Isso aí. E aí a gente começou a fábrica de porta, foi gradativo andando. Só que aí nós compramos alguma parte dos maquinários tal e fomos começando a fazer. Eu queria impor aquilo lá, o produto revestido, aí, o Renolite que vem da Alemanha importado, né, os papéis melamínicos, outras cores, mas acabou o mercado brasileiro não aceitando. Porque aqui tem um conceito da porta de madeira, o batente de madeira maciça, de tauari e tal, a porta lixada, envernizada, tal, tinha esse conceito, né? Alguma coisa de pintura que fazia laqueado em cima dessas portas, mas sempre com muita dificuldade. Tá, tivemos que entrar no mercado dessa forma, e aí foi até 2023. Aí em 2023, ali, Aí nesse meio tempo, a gente começou a fazer o revestido no meio, a porta na lâmina e o produto revestido, para se adaptar ao mercado. Fomos adaptando o mercado, mas demoramos de 2010, 2011, que a fábrica terminou de ficar pronta, até 2023. Então, são 13 anos que nós ficamos trabalhando o mercado da forma que ele queria e nós tentando implantar isso no meio. Daí, quando chegou em 2023, ali na pandemia, que teve aquele boom, nós aproveitamos o boom, tinha lá 90 dias de pedido. Aí sentamos e falamos assim, puta, nós não estamos vencendo produzir. A nossa fábrica tá uma bagunça, agora todo mundo está começando esses revestidos. Tá na hora de nós ir lá pro sonho lá de trás do que eu fui lá em 2008. Soma todos os pedidos de porta de madeira que tem aí. Dá para 90 dias. Agora tira todos os pedidos de madeira. Quantos dias que sobra de pedido para nós tocar o nosso sonho do que eu vi lá atrás da fábrica? Sobrava 15 dias de pedido. Eu falei, então, a partir de hoje, nós vamos começar só a vender madeira. Demos até o final do ano. Revestido. Só produto revestido. Então, a partir de final de 2023, a Dalcomades só produz portas, batente, guarnições, rodapé, só com produtos revestidos. Ou papel melamino, PET ou Renolite, que é um PP que vem da Alemanha. Então, assim, nós somos a primeira fábrica de porta. Claro, outras fábricas já tinham as máquinas de revestimento antes, como Pormade, Sincol, de revestir os batentes, as guarnições, mas fazer o conjunto da porta também, revestir a porta, o kit inteiro, todo o kit inteiro, 100% revestido. revestidos, fomos nós a primeira empresa a começar a produzir as portas, os kits revestidos. E hoje, graças a Deus, aí tá se tornando o mercado virou praticamente para isso. Não está saindo muito da pintura, porque são produtos que você não tem problema de pintura, de amarelamento, nada. A porta fica lá uma vida inteira sem amarelamento, sem nada. A cor da porta com o batente fica igual, porque quando você faz uma pintura na folha de porta e você faz o batente,
com o revestimento de PET, um vai amarelar mais ou menos, um não vai amarelar e vai acontecer. Então, a fábrica de 2024 para frente só produz produtos revestidos. Eu conheci a empresa de vocês, são duas indústrias, né? Lá em Bituruna. Tem vocês, é bem organizado, dá para ver bem a indústria de compensados. Daí tem outro barracão que é a indústria de portas, né? É. Mas a indústria de compensados, o compensado não alimenta a indústria de portas. São diferentes, ou tem alguma coisa? No começo, até a ideia era Para alimentar. alimentar, usar o As compensado. sobras de madeira, Sim. sobras de algumas coisas, alguns compensados. A ideia inicial foi isso, para enchimento das portas e tal. Mas hoje, praticamente, a fábrica de compensado não... São como totalmente se fossem duas unidades separadas. São duas elas independentes. conversam bem separadas, né? Isso. A gente tem ela no mesmo pátio, mas a gente trata elas separadas. O DRE de uma é separado do DRE da outra. Tá? É tudo separado. Vocês fazem com MDF, então, o miolo da porta, tudo, é? Hoje a gente faz as portas com o montante, toda a parte em madeira de pinos. Ah, pinos. Os enchimentos em Bondora ou colmeia. Bondora ou colmeia. Ou agora que a Guararapes tem o Gedor também, está começando também. Entrou também, né? A gente usa também. E antes você usava Duratri e o HDF. Hoje a gente usa só o HDF, né? Para fazer os revestimentos. Então tem a máquina, reveste. E aí os batentes, ou é em MDF Ultra, né? Aquele verdinho. Ou em WPC, né? Que a gente fala. Né? WPC ou PVC expandido, né? São dois formatos de fazer. Que daí é um sistema plástico com madeira misturado e tal. Ou o PVC expandido, que é PVC expandido que vai pó de pedra dentro, que daí ele fica um produto bem estável. E aí você reveste as portas, batentes e guarnições em qualquer produto que você colocar, né? Então, tem o Renolite, por exemplo, que dá 15 anos de garantia que a cor não vai mudar. E depois de 15 anos, você só consegue ver pequenas mudanças, não a olho nu. Pequenas variações. Só com o aparelho você vai conseguir ver. Na verdade são 20, né? São 20 anos de garantia no Renolite. 20 anos. Então, você já vai estar desmontando a casa e ainda vai estar inteiro. Produtos duráveis aí, que a gente trabalha na linha de médio e alto padrão, a gente procura. É isso que eu ia falar, você trabalha com... A Dacomad sempre foi pautada assim, em produtos diferentes e de um valor mais agregado. A fábrica de compensado também. Hoje a gente está produzindo 1.500, 1.600 cúbicos, mas ela tem capacidade hoje num turno de 2.200 cúbicos, né? Sempre pautado em produtos diferentes, né? A gente faz compensados para móveis, compensados para caixas de som profissional, para assoalho de caminhão, lateral de carreta, móveis para os Estados Unidos ou para a Europa também, embalagem para a Europa. A gente tem uma empresa que a gente exporta que faz embalagem para caixas de rolamento, a outra empresa faz embalagem para armamento, né? Então, assim, a gente trabalha com medidas diferentes, tamanhos diferentes de produto, entendeu? Então, assim, a gente sempre foi muito diversificado dentro da... E a porta foi mais uma das diversificações, entendeu? Então, a gente tem um produto do A ao Z ali dentro da mesma empresa, da mesma fábrica. E fora a porta, a gente também faz o rodapé, né? Então, a gente tem o conjunto de kit porta e o rodapé ainda, se quiser, no mesmo alinhamento, no mesmo revestimento, né? E, desculpa a minha ignorância, me corrija se eu estiver errado. Com o revestimento, eu consigo... Eu saio da tinta, né? Saio da pintura, né? Totalmente da pintura. Com o revestimento, eu consigo ter uma variedade de cores também das portas? Ou vocês trabalham com uma limitação de cores? A gente tem uma limitação de cor na questão. Hoje a gente tem 3 linhas, né? Então, eu tenho a linha no papel melamínico, que eu tenho 4 cores. Eu tenho a linha no PET, eu tenho mais 4 cores. E a linha no Renolite, que é a linha Cincy, que eu tenho mais 4 cores. Então, eu tenho algumas variações de cores ali, que é o que eu trago em linha, que geralmente é o mais vendido, né? Sim. Que cor que é mais vendida hoje? Mas você pode ir... O carro-chefe sempre é o branco. É o branco, né? Ainda predomina. O branco sempre... Eu estive na FECOM esse ano, né? Eu acho que vocês também... E eu acho que vocês participam da Revestir também. Sim. Nessas feiras com arquitetura. E vem as inovações. Eu percebo muito já essa variação de cores e cores diferentes, né? Tem porta vermelha, porta preta, porta cinza, amarela, verde... isso é uma tendência ou é muito...
casos raros, É assim. muito específico quando uma pessoa quer algo mais voltado a isso. Ah, é um projeto específico, vai Um ter uma hotel, é um porta diferente hotel, lá. alguma Então, por coisa. isso que para a indústria é um pouco mais difícil, né? Geralmente ou tem um lugar separado lá que só faz isso, ou se não a marcenaria, né? Então, Entendi. a gente que tem uma linha de produção ali hoje não é interessante trabalhar com com toda essa Então, nessa linha, as especialização. cores mais são o quê? Branco. Tem branco, preto, a gente trabalha muito, que tá muito em alta hoje no tom de areia, que é o Fendi, que a gente fala. Tem cinza, né? Então a gente tem 2 tonalidades de cinza e alguns amadeirados. Entendi. A porta, quando ela vem no Brasil muito forte no amadeirado, né? E a madeira, ela passa para o branco, que eram as pinturas. Então, hoje, tá tendo a tendência dessas outras cores, uns cinzas e tal. Só que a porta é muito específico, né? Para você trabalhar na empresa e você vender, assim, os volumes e tal. Porque o arquiteto, a não ser que seja algumas coisas específicas, vai colocar uma porta diferente e tal. O arquiteto não gosta de tons muito fortes nas portas, né? Então, o preto pegou para alguns, para Alguns coisa Muito projetos. executivo, né? mais Muito trabalho, executivo, executivos, o isso. preto, né? Então, assim, a gente tentou, largou uma gama de mais variedades, e aí começa a ficar muito picado, porque daí ele pega, São não pega a projetos. moda, né? E aí são Mas projetos específicos, né? É. Que mas usam. hoje no mundo dos revestimentos, se quisesse trabalhar, por exemplo, projetos específicos assim, você tem variedades de cores e tipo de texturas muito mais do que na pintura. Hum. Os revestimentos eles conseguem dar alguma questão de textura, de toque, né? Você tem toque mais sedoso, tem o toque Verdade, a mais textura liso com a Mais laca, brilhoso, você menos tem mais brilhoso. brilho, então hoje assim, os tudo revestimento. Tem revestimento que imita mármore, pedra hoje, Sim, sim. então. Então você consegue Esse revestimento é bastante. importado, né? Que você falou, Tem né? importado e tem alguma coisa do PET que é feito no Brasil. Tá, isso vocês terceirizam. Vocês compram. Vocês A não gente produzem. compra, não, Tá, então tá. a gente compra, né? A gente compra as Você compra bobinas bobinas. e aí a gente vai criando portfólio e você vai seguindo junto com os arquitetos, mais ou menos E como que é? na mesma linha. Curiosidade, porque, né, Rogério, eu imagino na tua posição assim, você sempre industrial, apertando parafuso, carregando caldeira para um lado, pegando caminhão. E como que vem essa visão? A Vitória traz essa visão aí do arquiteto, qual que é a tendência para trazer, porque daí é um outro tipo de mercado, né? Sai um Eu, pouco da. essa parte é a parte que eu mais gosto, assim, É, né? desse Imaginei frufru. já. Ele já não gosta tanto do frufru. Para você é tudo branco, preto, tava bom. Não, Não, ele não é assim tão ele gosta de procurar assim, mas ele às vezes não tem tanta paciência para lidar. Porque Mas o é. nosso foco, assim, a gente fala do arquiteto, enfim, que a gente conversa muitas vezes com o pessoal que está nessa área, né? Mas a gente não atende lá o arquiteto, a gente atende Sim, a loja mas e o a arquiteto engenharia, que dá que é o que vai é o que comprar decide lá a ponta, na né? ponta. é o que vai Então, decidir na ponta. Então, assim, porque pôr em linha de produção, porta revestida de vários revestimentos na linha de produção, a porta, o batente, a Sim. guarnição, tudo com produto revestido, você imagina, né? Hoje É. os móveis são feitos com chapas revestidas, né? Então você colar a borda perfeitamente, fazer tudo isso em linha de produção é diferente. Uma coisa é você pegar lá um marceneiro, colocando, passando a ferramenta, fazendo. Em linha de produção, você largar um produto de alto padrão de valor agregado, um produto que você vai instalar, fica perfeito, né? Que vai substituir toda a pintura, tudo isso aqui, é bem desafiador, é bem desafiador. Nós sofrimos bastante, não pode arriscar, não pode Sim. fazer, então até você descobrir os materiais que são resistentes a risco, que são diferentes. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu passar por esse alinhamento. Hoje a gente tem um ótimo produto, a gente nas regiões que a gente atende, a gente um pouco tem referência nesse produto, porque nós fomos meio que pioneiro e assim, eu muito teimoso dentro da fábrica para se fazer isso. Então eu sempre fui de visitar a feira, olhar, Sim. dar uma olhada na tendência, tal, assim, a gente sempre foi Tem que de ficar atento conversar nisso, muito, né? né? Mas claro que a gente está trazendo isso agora, a Vitória dentro do marketing, dentro das tendências, as coisas mais novas, ferramentas mais novas de trabalho, né? Então a gente está olhando isso daí, cada vez mais direcionar os mercados
mais corretos aí para Porque atender de muda, forma né? melhor. Você, por exemplo, né? O compensado, ele é um padrão, né? Desde o início, meio, fim, Por cliente. mais que nós fazemos A tua preocupação fica ali, ó, como que eu vou ajustar a fábrica, diminuir custo, né? isso Agora a aí, porta já traz outros desafios traz outros desafios da porta para fora, né? Exatamente. Como você vai vender, como você vai ofertar, como você O vai fazer. compensado é simples, a porta é mais complexa, né? É, bem mais difícil de complexo. trabalhar. E daí os teus clientes são revendas, materiais de construção, construtoras, seriam isso, né? Isso aí. Esse é o mercado, né? Que é o mercado da revista Produtos de Madeira. Montadoras, né? Porque se criou muito no Brasil com o kit que ele se dizimou, né? Então hoje e a espuma expansiva foi das grandes invenções aí que já, quer dizer, não é invenção, já Sim. tinha, mas não tinha no Brasil, né? Que como é que você ia colocar a porta e você chumbar, né? Então, até todo mundo vê que é uma coisa realmente boa, você vai lá, você entra a porta, coloca a espuma e está colocado. Antes era um taco na parede, chumbado, parafusado. Então, hoje se criou isso. Então, se criou muitas montadoras, né? Tem lojas que elas compram e elas montam com a dobradiça, com a fechadura e tal. E agora vem vindo outras novidades, dobradiças de sobrepor também, tudo vem criando muita tecnologia facilitando. É um mercado né? que sempre está evoluindo, Então, né? é o mercado que a gente atende hoje. A gente não tem atendido assim especificamente o mercado de arquiteto, né? Vou fazer um apartamento específico, legal. Mas a gente sai do produto de uma porta normal, interna, até portas com 1,20 m de largura, até 2,60 m de altura, tal. Tem uma gama dentro desse produto, uma gama bem grande de produtos. Vocês são associados da Bince também, né? Sim, associado da Bince. E a Bince fez um trabalho lá uns anos atrás da norma da porta, né? Sim. Que facilitou muito isso também no processo da construção, né? Das construtoras. Com certeza, né? E a Bince é uma associação assim, que tem crescido muito, né? Desde que o Paulo também assumiu lá a frente da Bince, claro que com os seus presidentes, né? Mas a superintendência, né? Que tem. A gente participa sempre muito de perto, então, assim, abriu, por exemplo, biomassa, compensado plastificado. Então, pallet, né? Ela abriu o pallet, as certificações, e hoje é uma instituição que assim, que é o que nós temos na Madeira, que mais nos representa, né? Aqui fora do país, faz um trabalho excepcional. E profissionalizou, né? Porque uma das reclamações dos empresários de portas é que a porta eles colocavam como primeiro na construção. E daí, dentro da construção, quando ia entregar a casa, a porta estava arrebentada já. Isso aí. Então, tinha esse problema. Criou as padronizações também, tudo, né? As normas de se trabalhar. E isso tem ajudado muito, claro, a fábrica, a linha de produção na fábrica. Então, o Brasil hoje produz muitas portas e assim, não fica para trás de nenhum outro país aí na qualidade dos produtos, na forma do seu produto colocado. É bem específico. E como marketing, Vitória, como que você constrói essa conversa para os teus clientes, que são revendas, materiais de construção e as construtoras? Como que você direciona a imagem da Dalcomad para esses mercados? Então, hoje a gente está reestruturando, porque a gente vinha sempre com agência de marketing, hoje a gente começou a internalizar, comecei a pegar isso. Faz, acho que uns 1 mês e meio, 2 meses, a gente vinha já de um trabalho, aí eu fui fazer uma imersão em São Paulo, vi algumas coisas novas e falei, tá, não é bem o que a gente está fazendo, vamos reestruturar. A gente fez recentemente algumas pesquisas de mercado, entender quem é o nosso cliente que a gente está atendendo hoje, como a gente vai se comunicar com ele, e aí a gente está trabalhando voltado a isso, mas sempre com o foco que é o nosso posicionamento de marca, que é atender o médio e alto padrão no setor de porta. O compensado hoje é um pouquinho mais complicado, né? Até a gente está estudando se talvez mantém junto no mesmo, por exemplo, perfil, por exemplo, em redes sociais, ou se cria em separado um para o compensado, porque são públicos totalmente diferentes um do outro, né? Então a forma de me comunicar tem que ser diferente. Mas a gente está estruturando, mas sempre voltando a esse mercado médio e alto, né? E outro desafio também é que no compensado hoje a gente tem, né, 2 mercados. Além de serem mercado de porta e compensado, ainda tem o mercado interno e o mercado de exportação, que também são 2 mercados diferentes. Então, é um desafio ali que a gente está estruturando agora para montar uma comunicação um pouco melhor e colocar a marca da Dalcomad mesmo um pouco mais em destaque, mas sempre com esse foco no posicionamento do médio e alto padrão. Eu gosto de dizer que
a porta, a madeira precisa de nome e sobrenome, né? Nós temos um nome que é a madeira, que todo mundo conhece. Sobrenome é Dalcomad. E a porta, ela exige muito isso, né? No mercado. Sobrenome forte, para você penetrar nas grandes empresas. Fábio, você pode um assunto muito, muito bom aí, que eu quero até aproveitar o gancho e passar um pouco. A Dalcomad é uma empresa que sempre foi pautado muito na seriedade, por ser familiar e tal. E como eu falei lá na política, a gente já entrou muito da seriedade nisso. Então eu gosto de não deixar o rabo Sim. para ser pisado, né? Então a nossa família, a família do meu pai, sempre foi muito séria, né? Então hoje eu tenho orgulho de falar que eu não tenho nenhum cliente hoje que tomou prejuízo com a Dalcomad, que eu deixei prejuízo. Não teve nenhum cliente. Problema todo mundo tem, mas a gente resolve o problema de uma forma ou de outra. Esses dias atrás, um cliente ligou, por conta, cara, mas eu não tenho nada a ver com você, né? Eu vendi para a loja, que a loja foi lá, fez um negócio. Peguei o cliente, atendi o cliente, mandamos o representante, fizemos tudo isso, colocamos, acertamos a vida do cara, colocamos tudo certinho, e o cara ainda agradeceu, e aí o dono da loja ainda agradeceu por tudo, que ele ficou olhando como é que nós tratamos aquela dificuldade, né? Que ele já não queria nem falar mais com a pessoa, né? Porque a pessoa estava lá apertando, porque o consultório vai montar, não sei o quê. Quer dizer, falta de mão de obra dele, foi lá, montou tudo errado, tal, mas a gente fez esse trabalho. Então, assim, a gente não deixa nada para trás. A Dalcomad trabalha, assim, o nosso nome é muito forte no mercado de portas, visto pela seriedade do compromisso com o cliente. O cliente nosso não toma prejuízo, né? Claro, tem coisas que se o cliente fez totalmente errado, mas a gente sempre atende e cuida. E uma das coisas que a Vitória tem procurado trabalhar também, você sabe que o Brasil é um país continental, né? Então, você pega um país continental, você tem que acabar, você não pode, fica muito caro sem todas as regiões. Então, você trabalha com representantes, né? Então, a gente quer começar a trazer um pouco disso, porque tem representantes que você consegue trabalhar melhor, tem representantes que vai trazer um pouquinho pior. De que forma? Tem representante que tem medo de soltar o nome do cliente para a empresa. Putz, mas ele já é meu Ele cliente. acha que tem meio que atravessa, né? Quem é que Compra atende, direto, quem é que faz? Quando a gente tem uma experiência lá, que é uma pesquisa que a gente foi fazendo dentro, que dentro a gente tem feito agora de pouco, quando você pega e você consegue, da fábrica, com pessoas que estão lá dentro olhando, fazer um atendimento, aquele atendimento muitas vezes, porque tem representante que não tem toda a bagagem de dizer sobre o produto, onde é que está, o que tem que fazer. A gente tem procurado trabalhar um pouco mais isso. E não é que eu vou substituir o representante, ele vai estar lá na ponta fazendo vendas, mas uma dúvida técnica, Suporte, né? ou O suporte técnico. dúvida de como que tá meu pedido na O fábrica, 0800, né? como que tá meu pedido na fábrica, já entrou para produção, tá produzindo, quando que carrega? Atendimento ao consumidor. Porque senão isso aí, fica né? aquele pombo correio, né? A gente passa para o representante passa para o cliente. E o cliente está com dúvida ainda, passa para o representante. Conforme E demora o tipo esse da atendimento. E hoje as representada. pessoas querem respostas rápidas. Exato. Então, Exatamente. uma Muito das rápidas. coisas que deve acontecer, a gente deve de formatar bastante isso, trabalhar muito com os representantes também, e porque eles têm que estar a gente tem que dar uma estrutura por fora deles, por trás deles, para que as coisas vão acontecendo, porque ele precisa ir lá vender mesmo, fechar o negócio. O vendedor tem que vender. O cara que é bom de venda tem que vender. Ele não tem que ficar me explicando muito. Ele não Então, tem que dar suporte. a O gente suporte tá tem que ser a fábrica. estruturando um suporte na fábrica para deixar o vendedor realmente E aí vender. que é o papel do marketing, Aí né? que Criar o sobrenome forte, porque quando o representante vai lá, ele fala, Dalcomad? Não, o suporte tá. Ele confia no suporte. Ele Isso. confia na marca, ele confia no que vem por trás que o representante estava Isso fazendo, é muito importante. né? Claro, tem épocas que o mercado está mais ruim, né? Que aí Isso faz parte, né? vira uma confusão, mas isso faz parte, né? A gente tem que seguir sempre de cabeça erguida E já estamos quase terminando aqui, mas eu gostaria de entender vocês nesse passo que muitas indústrias estão dando. Queria saber se vocês também vão dar esse passo, que é na parte da sobra da madeira. Vocês devem ter, né, a serragem bastante lá na empresa de vocês. Vocês estão pensando em pelletizar? Pensaram na biomassa? Tem algum projeto em cima disso ou não? Fábio,
A nossa fábrica, assim, no compensado, por exemplo, a gente tem, desde a extração florestal, passa pela laminadora, então, no compensado você acaba usando hoje caldeira, Já secadores, tem outros tudo. destinos, é. Então, toda a nossa biomassa a gente já ocupa internamente ela. Inclusive, em algumas épocas a gente até compra um pouco de biomassa. Então, todo o pó, tudo que sai, ela já é transformada em biomassa e gera energia para a Legal. fábrica. A fábrica de porta, ela já sai muita pouca coisa, porque ela é toda a frio. Entendi. Lá E- não. Você faz tudo não lá, tem né? mais pó, não tem lixadeira, não Quando tinha tem. as portas de madeira, tinha. Agora, com a Agora, revestida, acabou o agora acabou problema. tudo. Então você só secciona, que é um pouco da seccionadora mesmo, né? E o produto já sai revestido, já sai fazendo. Então a gente não tem muito disso, mas a gente faz todo um aproveitamento já disso daí na fábrica, né? Então é um pouco diferente para quem faz o pellets, né? Sim, sim, tem que ter Ocupa uma sobra. madeira limpa, não pode ter cola, não pode ter nada, né? Porque é Exato. usado para aviários, para as outras finalidades. Então, dentro do mundo da biomassa, a gente já faz o nosso aproveitamento e consome tudo lá dentro da fábrica, basicamente. Isso daí. Legal. Rogério, uma pergunta para você aqui. Você, com a tua experiência aí, conta para nós quais foram os maiores desafios na tua vida como industrial. Foram bastantes, né? Mas, assim, ó, os grandes desafios, eh, os desafios que a gente teve, assim, é que no começo tudo é difícil, né? Mas os grandes desafios que a gente tem são desafios de governo, né? De políticas de governo, tudo. É, a gente já viajou para fora do país algumas vezes, né? Então, tem a crise de 2008 nos Estados Unidos, tá. Foi uma crise, um choque mundial. Só que lá foi uma mexidinha pequena lá de 3, 4%. Nós aqui andamos a juro de 15%, 16%, né? Lá agora, nos Estados Unidos está 4%, por exemplo. Então, sim, essa parte essa instabilidade Sei. de governos e de política no Brasil que é os grandes desafios. Então, nós começamos lá em 97, 98, né? Eu me lembro do tempo do supermercado que o meu pai, nós era pequeno, meu pai falava, ele comprava um boi hoje para pagar à vista. Aí eles seguravam o pagamento 2 dias, com aquele dinheiro no juro, dali 2 dias o colono vinha, eles pagavam o boi do colono com Com o juro que juros. deu dos 2 dias. Então, se você segurava de um dia para outro, O tal do 2 dias, você overnight, né? pagava o boi com o juro. Então, a gente vem dessa área, depois pegamos um período que teve uma grande mudança, que eu digo assim, foi o período que a Documad mais cresceu, que foi um período ali do governo Fernando Henrique Cardoso, claro, com as dificuldades, o plano real, tudo. Nosso país extremamente estável, depois rodou mais um pouco para frente, e agora o maior desafio que a gente está tendo aí realmente é político, é de mercado, Sim. de coisa que sempre mais nos atrapalhou. É. Porque o resto, internamente, a gente consegue, A gente né? dá um jeito, a Dá gente um sabe jeito, né? trabalhar, Quando né? tá na nossa mão o problema, a gente O resolve, né? problema é que quando você tem algum benefício, o benefício daqui a pouco não vem, o governo quer tocar teus negócios, as tuas coisas, então você tem que ameaçar muito isso daí. Então, A instabilidade, né? a instabilidade é muito grande, No né? Brasil é difícil você fazer planejamento longos, né? De Por 10 isso, anos, né? Por isso que o brasileiro está sendo cotado como os CEOs das grandes empresas no mundo estão sendo brasileiros, né? Justamente porque nós vivemos essas Uma boa instabilidades escola assim. aqui. Então eu vejo o maior desafio nosso realmente são essas instabilidades, né? Do nada você Muda tudo. dá uma mudada e você tem que mudar tudo, e você tem que trabalhar, baixar a cabeça. Então, eu acho que seria isso daí. E você, Vitória, quais são os caminhos, você que está entrando na empresa, quais são os caminhos a dar o Comad para o futuro? Como que você enxerga? Então, hoje eu acho que a Documad tá se estruturando, né? A gente cresceu, né? Hoje ainda estamos estruturando, né? Mas a gente está trabalhando muito já com sistema. Então, a gente tem um sistema muito estruturado lá, tem o Jonathan lá que programa pra gente, né? Então, a gente trabalha muito com RP. E processos e pessoas, né? Então, uma cultura forte com processos bem definidos que vai gerar o resultado, né? Eu acho que esse é o grande foco para dar o comando para os próximos anos, né?
qualificando a mão de obra. Porque Bituruna entrega essa mão de obra ou vocês têm que ir regiões fora da cidade? Não, hoje Bituruna ainda Entrega, entrega que bom. a mão de obra, né? Mas, assim, uma mão de obra que tem que ser tem que ser qualificada, né? Então, E vocês fazem o papel social, né? Porque se a pessoa grande sai de lá, já sai o preparada. grande Né? desafio é qualificar a mão de obra. Então, a gente vê aí no futuro, como a Vitória falou, realmente a gente trabalhar com o sistema, trabalhar com a cultura da empresa, trabalhar ensinando pessoas. Por exemplo, nós estamos já na segunda leva de menores aprendizes, terceira Terceira leva ou quarta já. de menores aprendizes, nós temos formado crianças que vão lá com 15, 16 anos, né? Aprendem muito lá dentro. Hoje nós estamos com 12 ou 13 menores aprendizes que a gente precisa ter. E é uma coisa que eu não me arrependo de ter começado a fazer e temos selecionado eles muito afinco e tal. E as pessoas estão trabalhando assim. E muitos já são os que renovaram a nossa empresa, estão lá dentro do escritório hoje. E é legal porque muitos, né, começam como menor aprendiz, evoluem na fábrica, mas a gente consegue criar no nosso formato, na nossa cultura, com o nosso jeito, né? Então a gente molda elas para essas pessoas para serem Tem o DNA de vocês, né? o nosso DNA, exatamente. E diferente do que às vezes acontece, vem muita gente que já vem viciada de mercado, né? E a gente tinha muito disso, né? Vamos pegar o cara que é muito bom, muito isso, muito aquilo. E às vezes você criar uma pessoa nova, ensinar ali é melhor, te dá mais resultado do que uma pessoa que Nós já aqui dentro veio, também né? gostamos disso aqui na editora. A gente prefere ensinar, colocar já o DNA, que dá menos trabalho do que às vezes trazer alguém pronto, mas com vários vícios. É mais fácil ensinar do que tirar vício, né? É uma cultura Tem que ter um difícil. equilíbrio entre as duas, Claro né? que a experiência é boa, né? É bom Mas a também. pessoa tem que vir aberta para deixar que esse DNA da empresa seja Que quando você traz um inserida. profissional de fora, assim, sempre tem suas barras, né? São poucos profissionais que vão se adaptar bem, né? E eu vejo lá hoje o gerente de produção nosso, ele ia com o pai dele lá e tinha 7 anos. Né? Então hoje ele virou o gerente de Hoje já é produção. assim. Já entrou na Dalcomad, já saiu da Dalcomad, já voltou para a Dalcomad, já passou para o chão de fábrica, passou por tudo e hoje está de gerente. Então, assim, muito trabalho, assim, você fazendo isso, as coisas com certeza acontecem. Ali foi uma experiência, né? Porque tu tentou com várias pessoas de fora antes, até que aí ele já A solução estava dentro de casa. Estava dentro de casa, só foi eu ter paciência, trazer ele para perto, colocar, começar a ensinar, né? Então, Treinar, a gente está replicando muito isso dentro, né? E a gente espera aí que a Vitória com o marketing, tudo essa questão de reestruturando isso, a gente consiga fazer. Então, o futuro não tem, a gente trabalhar pessoas, ensinar pessoas, mão de obra, né? E acho que é isso daí. Só para terminar como informação, hoje vocês têm uma produção, só me corrija se eu estiver errado, uma linha de compensados, 3 linhas de portas, isso? Sim. E 3 linhas de rodapé, correto? Sim, isso aí. Capacidade mensal de produção, 2.000 metros cúbicos de compensados, Sim. correto? 12.000 portas por mês? Isso. Essa é a média. A gente está produzindo hoje entre 10 e 12 mil portas, mas a capacidade da fábrica é 15 mil portas por mês. 15 mil. Quase. E o compensado. Daqui a pouco tem que aumentar um pouco a fábrica. Num turno. Tá faltando expedição um pouquinho lá, mas é assim mesmo, né? Que bom. 12.000 jogos componentes, que é o que é esses jogos componentes? Você produz a porta, né? Então você produz jogos... 12 mil portas, tem 12 mil jogos de batente, 12 mil jogos de guarnição. 20 mil rodapés, é isso? 20 mil jogos de Tudo rodapé. por mês, tá, gente? Tudo por mês. Falando. 3.500 kits porta pronta. Isso. Esse é um Dá pra Como se divertir vocês o dia inteiro lá. Contribuindo com muitas aberturas e fechamento de portas aí no Brasil todo. Graças a Deus. A gente tem um mercado espalhado no Brasil inteiro. Agora a gente está começando a abrir um pouco do Nordeste também, né? Legal. Então, o Norte também, com alguns produtos novos, porque o Norte sempre teve muita madeira, claro que tem bastante madeira, mas eles também querem esses produtos com um padrão de designer melhor, a porta branca e tal, né? Então, e aquelas regiões, Sorriso, no Mato Grosso, pra cima lá, Cuiabá, tá crescendo muito, né? Sinop, então, né? sempre e foi... e classe média alta, né? Então hoje as pessoas lá também querem esses produtos que tem aqui embaixo nos grandes centros, né? Então, é um foco de mercado que a gente também está trabalhando aí.
Então tá bom, agradeço aí a presença do Rogério Dalgalo, Vitória Dalgalo, mas vocês não vão escapar ainda que a gente tem um quadro aqui que se chama Isso é Referência para Você. Então, como vocês estão em dois aqui, né, geralmente a gente é um convidado, as imagens é para vocês dois. Daí cada um me diz por que que isso é referência para vocês, tá bom? Vamos lá. Rodeio. É referência para vocês? Para mim é uma referência, porque a gente se criou nesse meio e a gente participa de rodeio gaúcho de laço, né? E Mas você não é gaúcho. não, eu sou Você é parananense, né? paranaense, né? Mas não, Mas família também não é gaúcha, nada. Não. Só a tradição. A cultura, A né? cultura da região, né? Ah, tá. E para mim simplifica, para mim representa muito a simplicidade. Hum. Simplicidade e a família, porque você acaba. A gente sempre vai pra rodeio em família, né? Então, Ah, o vai momento. a família inteira. Vai eu, minha mãe, meu pai, meus tios, os primos. Então, a gente E- vai todo mundo junto. Aí tem equipe, eles laçam. A gente laça, eu Vocês- laço também. Vocês Então- são laçadores? A gente Então, a corre gente de trás um pouco. Isso então vocês sobem no animal ali, no cavalo Sim, sim. Então, e laça o boi. É o boi, ou novilho? Boi. Que é O boi. A gente boi ou novilha, né? Sim, sim. O que seria os CTGs, né? A gente participa de CTGs. Ah, participam também? Fazem a dança também, tudo? Não, essa parte não. A parte é. Que aprenda aí O peão. Aprenda aí, peão, o peão. né? Eu já fui patrão de CTG lá em Bituruna por Ah. 18 anos. Ah. Eu e da minha família, né? Hoje a gente não tá lá, mas a gente Sim. apoia, mas lá tem o CTG da cidade. Mas anda tem tudo piochado. Tudo piochado. Ah, Daí ok. tem que tá Ó, tradição, bombacha. né? Bombacha, boa. Então a tradição gaúcha é forte ali em Bituruna. É forte. Ótimo. Próximo, então. Então, falando de tradição gaúcha, chimarrão é referência também? Chimarrão é referência, né? A gente vem um pouco da família. Meu pai contava a história que quando os meus avós vieram do Rio Grande do Sul para a região de União da Vitória, que via trem, né? Sim. Eles vieram através de fartura, né? Que eles falavam que tinha salame pendurado nas árvores, né? Mas o que era o salame pendurado nas árvores? Porque o italiano gostava muito de comer salame, queijo. Sim. Né? Era a erva mate, que era só colher e você estava com o dinheiro na mão para colocar, né? E então na época a nossa região, que ainda é uma região de muita erva mate, São Mateus do Sul, toda essa região, os imigrantes vieram para cá, só que teve uma crise da erva mate na Argentina, né? Que a Argentina era o grande comprador e acabaram ficando por aqui sem ter o que fazer, né? Então passaram muita dificuldade daí, porque daí teve uma crise da erva mate, daí depois ela voltou de novo. Mas eles vieram para Bituruna, para a região da União da Vitória, porque o trem carregava erva mate e levava para o sul, para a Argentina, para colocar. E se dava muito dinheiro. Então virou uma tradição nossa ali. E hoje, uma coisa interessante aqui no escritório lá, todo mundo tem sua cunha de chimarrão, cada setor o pessoal tem lá, a gente tem a nossa, todo mundo toma chimarrão cedo lá de manhã, faz o chimarrãozinho e toma lá. Então o meu pai, uma cultura. O meu avô, como eu falei antes, ele levantava cedo, ponhava a cuia embaixo aqui, a gente ficava em tomava... cima dos pacotes compensados tomando chimarrão dentro da fábrica. Então é uma cultura É uma que tradição vem. familiar já. Tradição, cultura. Próximo. Nova York. E aí depois estava isso aqui na minha, eu ia perguntar, por que isso é referência para vocês, Nova York? Nova York, pra mim, acho que é um lugarzinho que tem meu coração. Quero voltar lá ainda, mas eu fiquei 3 meses fazendo um intercâmbio em 2023 e para aprender, melhorar o inglês, né? Já sabia um coisa, mas Melhorou, tinha um pouco de aprendeu? Porque Nova dificuldade. York, né? Sim, Dá não. para visitar, tem muitas distrações, né? E Porque geralmente os Estados Unidos eles mandam cidade pequenininha, assim, que não tem distração para aprender. mas era um lugar que eu já queria conhecer, então eu acabei aproveitando e fiquei 3 meses lá, mas eu saía muito sozinha no começo. Eu brinco que a primeira vez que eu saí, eu levei uma enfiada, saí com umas coreanas lá e elas falavam coreano comigo, eu não entendia nada. E aí, bem no fim, eu que tava mais nova lá, tive que ajudar a achar o rumo de volta. E no final eu andava por tudo lá já, saía sozinha às vezes para praticar o inglês. E conheci muito lá e é um lugar que eu guardo no coração e que foi muito legal, uma experiência muito diferente pra mim. Conhece Nova York? Eu conheço já eu tive nunca lá. fui ainda.
Mas não foi visitar os pontos turísticos que Não, nem eu. não fui. Eu só fui a trabalho lá, Foi visitar perto os de Nova clientes, né? York, visitar clientes. E assim, você falou já hoje, o coração não apertava para vir até Curitiba, né? Só que antes de vir a Curitiba, Já tinha. eu mandei ela sozinha 3 meses para lá. É. Saiu só ela e Deus para lá, né? Não, mas eu sempre fui assim. Mas você foi sozinha, sem nenhuma amiga, Não, nada? eu fui só Nada? eu e Deus. Assim, eu sempre Claro. fui meio desprendida. Ele me criou assim, meio vai Vai. se vira. Sem medo, né? E eu não sou assim, claro que a gente sempre tá junto, sempre tá conversando e tal. Mas se precisar sair, ficar longe, a gente não tem tanto esse apego assim de, não, fica aqui. A mãe Eu dela sempre que estava fui mais- impaciente na casa, você vai mandar mesmo tua filha sozinha? Vai mandar sozinha. Tem uma escola lá, tem um negócio, foi feito todo, Sei. claro, Ficou em casa de família, assim? com Não, eu acompanhamento. fiquei dentro do campus. A Ah, gente do tinha. campus. Eu morava. Minha escola de inglês era dentro de uma universidade. E aí eu morei dentro do campus, que nem filme assim mesmo, quando tem aqueles Sim, sim, dormitórios. aquele Você dormitório. Divide com alguém. Eu dividi o dormitório com uma menina que era da Espanha. E foi uma experiência assim muito legal. Fiz amizade do mundo Não, é uma inteiro, experiência Alemanha, fantástica, Coreia. Fiz Eu muita falo isso amizade. porque em 98, você ainda, essa geração nova, eu acho mais tranquilo ir pra fora. Eu fui em 98 sozinho também, a tua história é muito parecida comigo. Fui estudar 3 meses em Toronto, no Canadá, pra aprender inglês. E só que a minha época eu fui, parecia que eu tinha falecido e nascido num outro mundo. Porque fui sozinho, não conhecia ninguém, não falava com ninguém. E a desvantagem da minha época, da época de vocês, de hoje, que eu cheguei lá, fui falar com a minha família aqui no Brasil de volta depois de uma semana. Não tinha celular. Não tinha Mas- celular, não tinha vídeo, Não não tinha tinha. nada, Era né? orelhão, você tinha que achar um orelhão, cartão. Então tinha que falar rapidinho, porque senão comia aquele cartão Mas inteiro. No primeiro dia eu passei um perrengue. Porque eu fui sozinha, eu já tinha ido pra lá antes, eu tinha ido pra Disney, tinha ido em excursão, enfim. Sei. E o meu celular acabou não funcionando o telefone. Mas aí eu cheguei lá, fui comprar um chip americano, coloquei lá e tal, e era pra estar funcionando, mas acho que meu celular conectou com o Wi-Fi do aeroporto. E nisso eu entrei num táxi lá e tal, e tava funcionando, com o endereço na mão, entrei no táxi, o taxista era meio mexicano. E aí eu mostrei o endereço pra ele, não tem o GPS, coloca no teu celular. E eu fui colocar no meu celular e meu GPS não funcionou. E ele não tem o GPS. Eu falei, tá, então para num Starbucks, num Dunkin', que eu sei que tem internet de graça pra eu conectar e colocar. Não, eu vou até na minha casa e vou colocar no GPS e eu te levo. E eu falei, não, meu Deus, e ali eu comecei, por que eu me enfiei nisso, né? E aí foi eu insistindo pra ele, falou que não. Quando chegou, ele parou, minha casa é ali, eu vou lá buscar. Eu falei, Sai do carro ou não sai? gringo Sai do carro. bloquear, Corro. eu corro. Mas aí ele foi lá, realmente buscou só o telefone. Eu acho que ele me deu um migué. Depois que eu conheci Que Nova daí o taxímetro York, tava funcionando aí eu nesse período, entendi, né? porque aí foram Daí saiu um pouquinho mais $150 caro, no primeiro dia ali, como né? antigamente lá no Rio de Janeiro faziam, E né? aí eu sem celular, ele se aproveitou da situação. É. Mas A pessoa descia depois deu tudo certo. no Rio de Aí Janeiro eu era aprendi assim, a andar de metrô. descia no Flamengo ali, no Santos Dumont, né? Eu quero conhecer o Pão de Açúcar. O cara ia até Jacarepaguá, voltava Sofria um e pouco. chegava no Pão de Açúcar. Vê isso. Mas falando em Nova York, Estados Unidos, eu já fui para outros países também, né? Mas para mim é um dos países que eu mais gosto de ir porque mostra muita coisa nova, muita novidade, né? E claro, a história antiga, por exemplo, a Itália, você vai lá. Sim, Você viu a história, é muito gostoso você ir lá olhar tudo que você já passou, que você estudou nos livros, né? Mas eu gosto de novidade, coisas novas e assim, os Estados Unidos é um país assim totalmente a Europa diferente. eu não conheço, mas eu quero conhecer agora. Ano que vem eu tô planejando, quero ver se faço uma viagem. Um é depois pra cultura, outro é o conhecer. futuro, né? Então, aqui é países diferentes. Aqui é para você Extremamente desfrutar, diferente. né? Desfrutar, curtir, entender mais o conforto que o país dá. Isso aí. A Europa é mais gastronomia, né? Que é muito Uhum. importante. As boas bebidas, né? Vinhos, chopp que tem na Alemanha. Muito bom também, mas são dois mundos São diferentes. mundos totalmente diferentes. E moedas diferentes também. Então tá bom, gente. Agradeço aí a presença de vocês, Rogério Dalgalo, Vitória Dalgalo, lá de Bituruna aqui para Curitiba. Então, Se tá quiser bom. deixar uma palavra final aí para quem está nos assistindo, eu agradeço. Nós que realmente agradecemos em nome da
da família Dalgalo, né, Da Dalcomad. da Dalcomad, a Fábio, a você, ao Pedro, Pedro, meu né, sócio. pela abertura desse espaço, tal, nos dá isso daí, podem contar sempre com a gente, né, e é sempre bom a gente estar com amigos e assim, em lugares como vocês aí que levam o setor da madeira, né, com as revistas Florestal, Industrial, tudo, que a gente sempre já participemos também, já ganhamos prêmios da revista Prêmio Referência. também, então, Com o Kit Du. com o Kit Dui Dui, em É. 2008 e em também. 2008 também, né? como empreendimento na É, época de crise. exatamente, Então, nós temos 2 prêmios e para nós é um orgulho, eu guardo lá na partilheira. Então, só tenho a agradecer, Fábio, a O vocês aí. segundo, você lembra, Pedro? Foi em 2021, 22? Foi, acho que 23. 21, acho. 21. Foi bem no meio da 21. pandemia, né? Eu me lembro que eu Isso. fiz a reunião com vocês de máscara. Isso Lá, aí. Então, 2009 e 2021. Quando a gente se eu fez não me engano. o trabalho do Kit Então, Du, só tenho a agradecer mesmo pelo espaço aí, pela conversa, pelo bate-papo. E assim, muito obrigado. E agradeço também pelo tempo, né? Eu sei que tempo para industrial é dinheiro, Não, né? mas tranquilo. Não, só agradecer aí também, então, Fábio, pela oportunidade da gente estar levando o nome da Dalcomad aí junto com vocês. Então tá bom. Vitória, você que tá uma nova geração também, que precisar da revista Referência, pode contar conosco aí. Então tá bom. agradeço aí Rogério Dalgalo, Vitória Dalgalo pela participação e agradeço também aos patrocinadores de hoje, que é a Auge do Brasil, fabricante de peças de reposição para máquinas industriais. No segmento de laminação e compensado está presente nas maiores empresas do segmento. Quem se preocupa com manutenção industrial e quer peças que realmente duram e tragam resultados, compra com a Auge do Brasil. Atende a linha completa de rolos de tração e contrafacas para tornos, laminadores e arredondadores de toras. Se você quer eliminar os problemas e ter mais produção, compre peças da Auge do Brasil. E a Borrosa Indústria e Comércio de Borrachas, desde 1997, voltada ao ramo de revestimento de borracha em cilindros. A Borrosa atende às necessidades das indústrias de diversos segmentos, trabalhando com uma grande variedade de borrachas, com capacidade de produzir revestimentos em cilindros e de até 4.500 milímetros de comprimento, 650 milímetros de diâmetro e peso de até 2.000 quilos. Sempre em busca de maior qualidade e produtividade nos serviços prestados, a Borros conta com profissionais especializados para melhor atendimento e total satisfação dos clientes. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo podcast Referência.